O cheiro de mofo impregnava o apartamento da avó de Clara. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do dia, criando sombras densas que pareciam se mover sozinhas. A casa estava intacta desde o funeral. Fotos antigas cobriam as paredes, mas uma delas chamou a atenção de Clara. Uma foto em preto e branco de sua avó, segurando um bebê com olhos vidrados. Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar o arrepio que subiu pela espinha. Ela precisava empacotar tudo e ir embora. Ao abrir o guarda-roupa, encontrou um berço coberto por um lençol amarelado pelo tempo. Dentro dele, um bebê reborn de pele pálida e olhos azuis profundos a encarava. Ela falava desse bebê como se fosse real, disse tia Rosa entrando no quarto. Dizia que ele era o filho que perdeu, mas eu achava que era só coisa da cabeça dela. Clara pegou a boneca com certo desconforto. O peso era surpreendentemente real, quase mórbido. Os olhos, pintados com um brilho úmido, pareciam segui-la. Leve com você. Foi o último presente que ela queria que você tivesse, insistiu tia Rosa, antes de sair do quarto sem olhar para trás. Clara hesitou, mas envolveu a boneca em um cobertor e saiu do apartamento. No caminho de volta para casa, o peso do bebê reborn parecia aumentar a cada passo. Em casa, ela o colocou sobre a cama e tentou esquecer o olhar inquietante da boneca. Mas naquela noite, enquanto Clara tentava dormir, um choro abafado ecoou pelo apartamento. Ela sentiu o coração acelerar. O som vinha do quarto. O relógio marcava 2h17. Quando Clara despertou com o som que parecia vir de um bebê chorando. Seus olhos se abriram lentamente, ainda pesados de sono, mas o choro persistia, baixo, arrastado, quase sussurrado. Com o coração acelerado, ela levantou-se e caminhou no escuro pelo corredor, até o quarto onde deixara o bebê reborn. A porta estava entreaberta e a luz da rua mal iluminava o berço. O choro parou no instante em que ela acendeu a luz. O berço estava vazio. O bebê reborn, no entanto, estava sentado ao lado, olhando fixamente para a parede. Clara piscou, confusa. Tinha certeza de que o deixara deitado, de costas para a parede. Ela se abaixou para pegá-lo e sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. O bebê parecia mais pesado do que antes, e seu olhar era quase vivo, como se a estivesse observando de volta. Tá tudo bem, só uma boneca, murmurou Clara, tentando se convencer, enquanto levava o bebê de volta para a cama. Quando voltou para o quarto, ouviu passos leves e rápidos pelo corredor, como se alguém ou algo estivesse seguindo seus movimentos. Parou abruptamente. O silêncio voltou a tomar conta do apartamento. Ela se deitou, tentando acalmar a respiração, mas o choro voltou, desta vez mais alto, mais desesperado. Clara virou-se para a cama. O bebê reborn não estava mais lá. Pânico tomou conta dela quando a boneca apareceu sentada no chão, encarando-a com olhos que pareciam penetrar sua alma. Uma sensação esmagadora de presença tomou o quarto, como se algo invisível a observasse. Clara fechou os olhos e tentou afastar o medo, prometendo a si mesma que no dia seguinte procuraria ajuda. Mas, naquela madrugada, ela não conseguiu mais pregar os olhos. Os dias seguintes foram uma mistura de sono inquieto e sensações desconfortáveis. Clara sentia os olhos do bebê reborn, seguindo cada movimento seu pela casa. A boneca parecia estar sempre em um lugar diferente, como se tivesse vontade própria. À noite as coisas pioravam. O silêncio do apartamento se quebrava por sussurros tênues, carregados de uma tristeza profunda. Clara reconhecia aquela voz. Era a voz da avó, chamando seu nome com um tom urgente e melancólico. Clara, Clara! Ela se sentava na cama, olhando ao redor, mas não via ninguém. O frio na espinha aumentava a cada sussurro. Tentava racionalizar, pensando que a perda da avó estava mexendo com sua cabeça, mas a sensação de ser observada não a deixava em paz. Num desses momentos, ela percebeu que a boneca estava no chão, com os olhos fixos nela, um sorriso quase imperceptível nos lábios de porcelana. Clara se abaixou para pegá-la, e quando tocou a pele fria da boneca, um arrepio percorreu seu corpo. Na manhã seguinte, ainda abalada, Clara decidiu procurar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. No quarto da avó, entre as coisas deixadas para ela, encontrou um pequeno diário com capa de couro gasto. Folheando as páginas amareladas,
Ela leu palavras de desespero e esperança, relatos de rituais secretos, promessas feitas a um ocultista para tentar trazer seu filho falecido de volta à vida. O bebê reborn não era apenas uma boneca, mas um receptáculo, um símbolo de um pacto sombrio. Clara fechou o diário com mãos trêmulas, sentindo o peso da verdade cair sobre si. O bebê reborn não era um brinquedo, era uma ligação entre o passado e algo muito mais sinistro. Ela olhou para a boneca sobre a mesa. Seus olhos azuis pareciam brilhar com uma luz própria, como se estivessem vivos. Naquela manhã, Clara não conseguia afastar o peso da descoberta. O diário da avó repousava sobre a mesa da cozinha. Suas páginas amareladas e gastas carregavam um segredo que parecia pulsar sob a superfície. Ela tomou um café frio, enquanto voltava a ler com mais atenção. As palavras escritas à mão revelavam uma história de dor profunda. A avó, Ana, havia perdido seu filho único ainda bebê, uma perda que a consumiu por anos. Desesperada para reencontrar a criança que nunca conheceu, ela procurou ajuda em lugares obscuros, rituais antigos, pactos sombrios. Em uma das entradas, Ana relatava um encontro com um homem misterioso, um ocultista que prometera trazer seu filho de volta. O preço? A criação de uma réplica perfeita, um bebê reborn, que serviria de receptáculo para a alma perdida da criança. Clara sentiu um arrepio. A boneca que ela guardava com tanto desconforto era mais do que um objeto. Era o elo entre a vida e a morte, entre o amor e a loucura. Ao folhear as páginas seguintes, encontrou anotações de rituais, símbolos estranhos desenhados com tinta preta e instruções detalhadas para manter o espírito preso no corpo da boneca. O diário alertava sobre perigos, que a alma poderia se tornar vingativa, tentar possuir quem a tivesse por perto. Uma voz familiar ecoou na memória de Clara, as mesmas palavras sussurradas nas noites anteriores, seu nome sendo chamado. Ela percebeu que o que antes parecia alucinação era um aviso, um pedido de ajuda, ou talvez um grito de desespero do espírito que habitava o bebê reborn. Com o diário em mãos, Clara sentiu o medo crescer, mas também uma determinação desconhecida. Ela precisava entender tudo, encontrar uma forma de libertar a alma presa sem se perder no processo. Antes de fechar o diário, uma última anotação chamou sua atenção. Não confie no ocultista. Ele não quer trazer a paz, mas o caos. O apartamento parecia mais frio, as sombras mais densas. Clara olhou para o bebê reborn, que agora jazia no berço com seus olhos inexplicavelmente vivos. O que começara como uma herança familiar, agora se transformava em um pesadelo sem fim. Naquela tarde cinzenta, Clara decidiu examinar a boneca mais uma vez, tentando encontrar algum detalhe que explicasse os fenômenos estranhos que vinha enfrentando. Com luvas nas mãos para não tocar diretamente, ela afastou a roupa do bebê reborn e, com surpresa, encontrou algo costurado na parte interna do macacão. Uma foto antiga, envelhecida pelo tempo. Era uma imagem em preto e branco de um bebê real, de olhos fechados, vestindo a mesma roupa que a boneca usava agora. O coração de Clara acelerou. Ela reconheceu imediatamente. Era uma foto do primo falecido, o filho da avó Ana, cuja perda tinha sido tão devastadora. Enquanto examinava a foto, um som começou a ecoar pela sala. Um choro baixo e constante, mas que não parecia vir do bebê reborn, já que nenhum dispositivo eletrônico estava presente para emitir aquele som. A boneca permaneceu imóvel, mas os olhos azuis pareciam mais vivos do que nunca, brilhando com uma luz fria e inquietante. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. A conexão entre a boneca e o espírito do primo falecido não podia ser ignorada. Aquele bebê reborn não era apenas um brinquedo, mas um receptáculo para algo que transcendia o natural. Ela tentou colocar a boneca de volta no berço, mas o choro aumentou, preenchendo o ambiente com uma tristeza profunda que quase a fez desabar. Naquele momento, Clara compreendeu que o espírito preso na boneca estava tentando se comunicar, talvez pedindo ajuda
ou buscando vingança. Nas semanas seguintes, a situação piorou. A boneca mudava de lugar sozinha, aparecia em diferentes posições e até parecia seguir Clara com o olhar. À noite, Clara era visitada por pesadelos intensos, mãos pequenas tentando agarrá-la, rostos desfocados de crianças chorando e uma presença constante que a mantinha em estado de alerta. Uma noite, enquanto tentava dormir, ela ouviu claramente um sussurro no quarto: "Liberta-me." A voz, carregada de dor e súplica, fez Clara entender que precisava agir, mas também a alertou sobre os perigos envolvidos. O bebê Reborn não queria apenas existir como uma lembrança. Ele queria renascer, tomar posse, e para isso não mediria esforços. Clara fechou os olhos, lutando contra o medo que ameaçava dominá-la. Aquele era apenas o começo de um confronto que definiria seu destino. Desesperada por respostas, Clara decidiu procurar o ocultista mencionado no diário da avó. Depois de algumas buscas e contatos discretos, conseguiu encontrar seu endereço: uma casa antiga, isolada, envolta em trepadeiras secas e sombras. Ao chegar, foi recebida por um homem de olhar frio e voz pausada, que se apresentou como Elias. Ele confirmou tudo o que o diário dizia. A avó de Clara havia feito um pacto para trazer seu filho de volta, usando o bebê Reborn como receptáculo. Mas o que ninguém esperava era que o espírito preso ali era vingativo, sedento por renascer e disposto a tudo para tomar um corpo vivo. Elias advertiu Clara que a única maneira de se livrar daquela presença era realizar um ritual de destruição, um processo perigoso que exigiria coragem e uma conexão profunda com o mundo espiritual. Ele entregou a ela um amuleto e uma série de instruções detalhadas, explicando que o ritual deveria ser feito à meia-noite, em um círculo de proteção. Na noite marcada, Clara preparou o espaço em seu apartamento. Velas acesas, símbolos traçados no chão com sal grosso, o amuleto pendurado no pescoço. O bebê Reborn estava no centro do círculo, imóvel, mas com um brilho sinistro nos olhos. Ao começar o ritual, uma onda de energia tomou o ambiente. A voz da avó ecoou, misturando-se com gritos agonizantes que pareciam sair da boneca. O bebê se mexeu violentamente, tentando escapar do círculo, seus olhos brilhando com fúria. Clara sentiu o medo apertar o peito, mas se manteve firme, recitando as palavras que Elias lhe ensinara. Quando o fogo tocou a boneca, uma fumaça negra subiu, envolvendo o quarto e fazendo o ar ficar pesado e sufocante. Os gritos diminuíram até se tornarem sussurros e, por fim, o silêncio absoluto. A boneca queimou, derretendo até restar apenas cinzas frias no chão. Clara caiu de joelhos, exausta e aliviada, mas sabia que algo havia mudado dentro dela. O ritual terminara, mas o preço daquele pacto sombrio continuaria a ecoar em sua vida. Meses haviam se passado desde aquela noite aterrorizante em que Clara queimou o bebê Reborn. Ela tentava reconstruir sua vida, afastando o passado sombrio que ainda parecia sussurrar em seus ouvidos. O apartamento, agora iluminado pela luz do sol, parecia mais seguro, mais vivo. No entanto, uma sensação estranha nunca a abandonava, como se uma parte daquela escuridão ainda estivesse à espreita, esperando o momento certo para voltar. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava um armário, Clara encontrou um pequeno pedaço de pano carbonizado, resquício da roupa da boneca queimada. O toque do tecido provocou um arrepio, uma lembrança viva do pesadelo que quase a consumiu. Ela guardou o pedaço de pano no bolso e respirou fundo, tentando se convencer de que tudo tinha acabado. Mas naquela mesma noite, ao se preparar para dormir, um som familiar ecoou pelo quarto. O choro abafado de um bebê. Clara parou, o coração disparado, enquanto a voz da avó sussurrava ao seu lado: "Ele ainda está aqui." O medo, misturado com uma estranha sensação de resignação, tomou conta dela. Ela sabia que, apesar de tudo, aquela história estava longe de terminar. Algo invisível permanecia preso, esperando para retornar. Ela fechou os olhos, lutando contra o terror e a incerteza, consciente de que, às vezes, o passado nunca se vai completamente. Ele apenas se esconde nas sombras, à espera de um novo despertar.